Saudações, pensadores de plantão. Aqui é o Fabiano da Bitcoinete. Hoje eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre o filme Matrix e que mensagem ele nos passa e que faz nos refletir sobre o que a gente vive atualmente. Até criei, usando uma ferramenta de inteligência artificial, essa imagem gerada por essa inteligência artificial, que pode ser questionado ou não se realmente é uma inteligência, mas não vamos entrar nesse critério. E sim, pode ser considerada uma automação, né? Uma automação de geração de imagem. Mas vamos ao que interessa. Nessa imagem há duas mãos, uma com uma pílula laranja e uma com uma pílula vermelha. É uma adaptação de cores, em que a pílula laranja é o Bitcoin e a pílula vermelha é a Matrix, é o sistema como a gente conhece. O filme ele foi lançado bem na virada do século, em 1999. E se a gente parar para pensar mais profundamente sobre o filme, além dos efeitos especiais que foram um divisor do cinema, para mim particularmente existe um antes e um depois do filme Matrix, no que diz respeito a, a muitos aspectos cinematográficos, inclusive efeitos especiais, e a própria história em si que questiona mais profundamente o que é realidade, o que é ilusão. Claro, nesse vídeo eu vou tratar só sobre a questão da ilusão socioeconômica. Eu não vou entrar em questões mais profundas sobre de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é afinal realidade, o que é ilusão, no seu âmago, na sua mais profunda reflexão. Vou falar somente sobre a matrix socioeconômica. O que seria essa matrix? Seria os administradores do sistema a nível mundial. E nessa matrix há subdivisões, que seriam os países. Cada país teria, vamos dizer assim, sua matrix num nível, de ilusão maior ou menor, conforme o país. Então, se a gente parar para pensar, qual que é a ferramenta dessa matrix? O que que ela utiliza? O que que intermedia toda a atividade na nossa sociedade? O dinheiro. Então, a gente pode já concluir que a ferramenta utilizada é o dinheiro. O dinheiro é utilizado como meio de troca e o dinheiro simboliza nosso trabalho, nossa saúde, nossa energia, nosso tempo de vida. Então, vem muito em encontro a esse pensamento. Se o dinheiro ele intermedia tudo que nossos avós trabalharam, nossos pais, nós e nossos familiares, e se esse dinheiro ele pela Matrix é impresso, é produzido cada vez mais e ele desvaloriza, então a gente pode concluir que essa ferramenta que a Matrix usa, que ela mesma imprime para ela utilizar, e quanto mais ela imprime, porque a Matrix ela é ineficiente, ela precisa cada vez mais imprimir dinheiro, porque o dinheiro ele simboliza a nossa energia, como no filme as pessoas eram baterias humanas e a Matrix se alimentava da energia dessas pessoas. Então a gente pode chegar à conclusão de que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de transferência de energia, como eu citei, entre outras coisas, mas vamos focar na energia, na nossa vitalidade, na nossa saúde. Então, quando a gente está usando esse dinheiro, a gente está recebendo, transferindo energia, energia vital, vamos usar esse termo.
No momento que a Matrix imprime muito desse dinheiro, a gente precisa de mais energia, fornecer mais energia pelo mesmo produto ou serviço. Quando a gente vai no mercado e a gente vê o preço cada vez mais elevado, quer dizer o quê? Que a gente tem que fornecer mais da nossa energia vital por aquele produto na prateleira. Quando a gente vai contratar um serviço e esse serviço também elevou o preço, é também a mesma situação. A gente tem que fornecer mais da nossa energia vital em troca desse serviço. E a gente sabe que a Matrix, ela tem monopólio de produtos e serviços, né, na área da saúde, educação, segurança, em vários setores da sociedade. Literalmente um monopólio. A gente não tem opção de contratar ou não, que é pago por meio de impostos. E os impostos são pagos com o dinheiro. E o dinheiro é uma ferramenta de troca que simboliza a nossa energia vital. Então, no momento que a gente está pagando impostos, a gente está fornecendo para a Matrix a nossa energia vital. Então, a gente tem um plug, assim como no filme, a gente pode considerar que a gente tem um plug em nós, e esse plug seria esse plug seria para transferir essa energia, que é transferido para a Matrix, principalmente por meio da inflação e dos impostos. E nesse gráfico a gente consegue ver justamente a inflação. No caso da nossa moeda, que a gente utiliza, que é o real, ele desvalorizou 90% desde que ele foi criado em 1994. E, inclusive, o gráfico é na cor vermelha. A cor vermelha significa perigo. Então, pílula vermelha, gráfico na cor vermelha, indicando o perigo, que é a moeda que a gente utiliza. E se for criada uma moeda digital, que ela seja programável, que ela possa decidir, a Matrix possa decidir aonde esse dinheiro digital vai ser usado, quando e no que, a Matrix pode totalmente ter o domínio sobre toda atividade humana, toda atividade da sociedade, decidindo o que as pessoas vão comprar, onde, como, quando, botar validade no dinheiro, colocar aonde ele pode ser gasto, pode colocar ali eh, regiões onde o dinheiro pode ser gasto, inclusive no que ele pode ser gasto. Tudo isso é programável, é totalmente viável isso para a Matrix fazer. E assim como no filme, quando a gente começa a se questionar, é desconfortável questionar como é que as coisas funcionam. Como no filme a gente vê aquele momento que o personagem principal, Neo, ele escolhe a pílula que vai tirar ele da ilusão. Nesse caso eu considero a pílula laranja, que seria o Bitcoin, porque eu justamente conheci o Bitcoin quando eu comecei a questionar as coisas. Então, nessa trajetória, o Bitcoin foi o principal elemento que me fez pensar e me trouxe respostas sobre as questões que eu já me perguntava antes de conhecer o Bitcoin, porque eu me questionava por que a gente trabalha tanto, a gente estuda e a gente, com muita dificuldade, sobrevive. A gente não vive, a gente sobrevive. Porque quando a gente quer adquirir as coisas, tanto intelectualmente como também materialmente, que o progresso material faz parte da evolução humana, por que é tão difícil? Daí, nessa trajetória de descoberta, de estudo, de pesquisas, eu descobri o Bitcoin. E o Bitcoin, ele fez girar a chave totalmente daí. Daí ele me trouxe respostas para o que eu questionava. Então, fez todo sentido, fez todo sentido. Daí eu passei a entender muito mais coisas, inclusive o próprio filme Matrix. Eu entendi melhor o que ele quis transmitir, porque a gente se vê ali numa agonia, que nem nessa imagem ali. A gente se vê nesse momento de
dessa virada de chave numa agonia que tem a gente quer se desplugar da Matrix. E assim como no filme Matrix, que o protagonista, o Neo, ele começa a se desplugar, a gente começa a se dar conta de que é o dinheiro que, como eu citei, a chave de tudo, que é o que intermedia tudo. E além da inflação, a gente começa a se tocar que a carga tributária é muito alta e a tendência é cada vez aumentar mais. E, por exemplo, até a maneira como nos é informada a carga tributária é incorreta e a maneira que a gente costuma pensar também é incorreta. Vamos dar um exemplo, um produto que custa R$ 50 e R$ 25 dele é imposto, a gente pensa assim: "Ah, metade do produto é imposto", mas na verdade o imposto não é 50%, é 100%, porque já vem nos preços embutido o imposto. Se fosse como, por exemplo, na outra em outras matrix que existem em outros países em que eles informam primeiro o valor do produto e depois o imposto, vamos dar um exemplo, se fosse pagar R$ 25 o produto, mais 25 de imposto, daí a gente perceberia que a gente está pagando 100% de imposto. E a gente sabe que existem produtos que é mais do que a metade do valor do produto o imposto. Então, tem produtos que a gente paga mais de 100% de imposto. E quando a gente se despluga da Matrix, a gente olha em volta, assim, e vê uma cena parecida com essa do filme. A gente olha em volta, todo mundo plugado. E muitas vezes, quando a gente vai questionar isso, existem pessoas plugadas que não gostam de tratar desse assunto, até se sentem incomodadas se a gente questionar isso, por vários motivos que são compreensíveis, só que a decisão de continuar ou não plugado é da pessoa. Ela pode não totalmente, logicamente, conseguir sair da Matrix no primeiro momento, mas pelo menos ela deixou de ser uma escrava e passou a ser somente uma escravizada. Ela não é escrava por opção ou por omissão ou por comodismo. No momento que a pessoa se despluga e começa a questionar as coisas, que nada mais justo que a liberdade de expressão, para pensar, para se expressar e para questionar as coisas, logicamente respeitando a liberdade alheia, é que se vê assim, justamente essa imagem que está na tela. A pessoa que descobre o Bitcoin, a pessoa que pensa sobre como as coisas funcionam e que virou a chave, olha em volta e muitas vezes se vê como o Neo se viu ali, né? Meio até angustiado de ver tantas pessoas ainda plugadas. E como eu disse, há pessoas que, por opção, como esse personagem do filme, até ou não sabem, ou quando sabem que estão na Matrix, optam por continuarem plugadas porque é mais confortável, porque elas querem continuar com a ilusão, querem continuar iludidas. Inclusive, nessa cena do filme, o comentário é inevitável, né? Que carne será que ele está degustando? Será que é a que começa com P e termina com A? Então, assim, será que vale a pena essa troca? Essa troca, receber dopamina, anestesia em troca da verdadeira liberdade? Por isso que eu sugiro que todo mundo estude sobre o Bitcoin. Não só no fator econômico, monetário, mas estude o Bitcoin nos seus fundamentos. Porque quem estuda o Bitcoin chega à conclusão que um Bitcoin vale sempre valerá um Bitcoin. Já a cotação em preço, seja em reais, em dólar, é outra questão. Porque o que que o Bitcoin faz? Ele converte esse dinheiro produzido pela Matrix em algo de verdadeiro valor, porque o Bitcoin é limitado, ele é mais que escasso, ele é limitado. E ele foi criado para ser
um meio de troca que não desvaloriza e um meio de troca peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Por isso que eu recomendo muito que todo mundo estude o Bitcoin, use o Bitcoin, comece a usar a rede Lightning, comece a aceitar Bitcoin como meio de pagamento, sendo pessoa física, pessoa jurídica, sendo como a pessoa que está comprando, seja a pessoa que está recebendo no seu negócio. Recomendo muito que aceite o Bitcoin, que estude sobre o Bitcoin e que não tenha receio em se desplugar, porque a liberdade, pelo menos de pensamento e saber como é que funcionam as coisas na Matrix, vale a pena. Pode ser um pouco desconfortável, mas não nos mantenhamos na inércia, parados. A gente tem que evoluir e repito, o melhor conselho que eu posso dar para alguém é: acumule satoshis. É uma moeda que valoriza a longo prazo, não se apegue em muitas correções, às oscilações, se apegue ao longo prazo e se apegue à descentralização da criptomoeda que é o Bitcoin, que ela é descentralizada. Ela está fora da Matrix. A Matrix, na sua essência, não tem como controlar o Bitcoin. Ela pode indiretamente, por enquanto, ainda afetar o Bitcoin, porque o Bitcoin ainda utiliza sistemas centralizados para sua transferência, ainda está atrelada à cotação de mercado, outros ativos influenciam ele não no valor, ele sempre vai valer um Bitcoin, mas influenciam o Bitcoin no preço, na sua cotação em moeda fiduciária, que é o que a Matrix produz. Por isso que eu recomendo, aceitem Bitcoin, usa a Lightning, que é uma camada descentralizada da, sobre a blockchain do Bitcoin, estude o Bitcoin nos fundamentos. E eu gostaria que você deixasse nos comentários aí qual pílula você escolhe. A vermelha para continuar tudo como está, ou a laranja para questionar e buscar a liberdade.